Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, já é o terceiro vídeo seguido que eu faço com a mesma roupa, mas isso é porque eu tô gravando todos eles no mesmo dia. Então, vamos aproveitar essa série porque hoje o nosso vídeo é bem rapidinho e eu vou contar pra vocês como foi que eu fiz esse calendário maravilhoso que as meninas já estão aprendendo sobre os dias da semana, os dias do mês, o ano e várias outras coisas tão legais. What's the year? 2021. And the month? January. And the day of the month? 21. And the day of the week? 30. And how is the weather outside? Rainy. Yes, and the season is? Summer. Very good! Nath, look at mommy. What's the year? Teacher to 21. And the month is? January. And the day of the month? 21. And the day of the week? 30. Very good. And the weather outside? My rainy. Yes. Rainy. Yes, and the season? Summer. Very good. A ideia de fazer o calendário surgiu logo quando a gente estava pertinho do aniversário de 4 anos da Tina no ano passado. Eu já tinha feito para elas várias coisas, tanto na parede, como eu já falei para vocês em outros vídeos, quanto atividades que eu também fiz para elas durante a quarentena no ano passado e elas aprenderam cores, alfabeto, contar nos dedos e tudo mais que eu também já falei aqui para vocês. Só que quando a gente estava chegando perto do aniversário de 4 anos da Tina, eu senti a necessidade um pouco mais forte de mostrar pra ela que aquele dia especial estava chegando, porque ela já entendia, por exemplo, o parabéns, aquela musiquinha do Happy Birthday to You, ela já entendia quando era que se cantava aquilo, mas ela não sabia ainda quando era o aniversário dela, afinal de contas, ela ainda era bem pequenininha. Só que mesmo sendo bem pequenininha, eu quis trazer pra ela essa noção de que o dia do aniversário dela estava chegando. Eu fiz alguns videozinhos falando sobre isso. Um trechinho deles saiu no nosso vídeo de Ano Novo, de quando eu mostrei pra ela no calendário todas as coisas referentes ao dia do aniversário dela e que de presente a vovó e o vovô estavam vindo visitar a gente. Mas como foi que eu montei esse calendário? Eu pesquisei bastante algumas coisas comuns de se fazer para a escola ou quando a gente está alfabetizando a criança. Usar a palavra alfabetização às vezes pode soar errado, porque todo mundo associa muito a alfabetização a professor, escola, o aluno que está aprendendo a ler. E na verdade, a alfabetização é quando a gente ensina essas coisas básicas para eles, como tudo isso que tem aqui na nossa parede e no nosso cenário de sempre. E os dias da semana, por exemplo, era algo que as meninas já sabiam, tanto a Tina quanto a Nath. Porém, ela ainda não tinha essa noção de tempo, de ontem era tal dia, então hoje é tal dia e amanhã será tal dia. Isso é o calendário que traz para a criança aprender. Então eu pesquisei vários modelos e aí eu consegui misturar alguns modelos para fazer um exatamente do jeito que eu queria. E é esse que eu vou mostrando aqui pra vocês as fotinhos enquanto eu for descrevendo o que tem nele. Pra começar, eu montei tudo com papel cartão e EVA. Era o material que eu tinha em casa e foi desse jeito mesmo. Então não se preocupem com as cores. Em seguida, o que foi que eu fiz? Montei essa tabela do calendário, colocando essa quantidade de linhas necessárias para que conforme o mês começasse em determinado dia, ou na segunda, ou na terça, ou na sexta-feira, ou no sábado, eu ainda tivesse espaço ou semanas suficientes para colocar o mês até o final. O que aconteceu também foi que, como eu queria destacar esses números e todos os dias fazer uma mudança diferente, eu coloquei todos eles colados com velcro. Então isso é muito útil porque eu consigo tirar o dia que é e colocar no lugar onde eu quero que ela identifique. Eu tenho aqui na primeira parte do calendário mostrando os dias da semana, de domingo até sábado. Essa linha, ela não é destacável. Eu fiz os dias da semana com velcro, mas eles ficam guardados num potinho que fica com imã colado na geladeira. Então esses dias da semana do calendário eu não destaco. O que é que eu destaco do calendário? Os dias do mês. Chegou naquele dia, eu tiro
tiro ele do calendário e eu coloco na parte identificada como dia do mês, para que ela veja que aquele dia está vazio. Por quê? Porque é aquele dia. Então, os dias que estiverem preenchidos, ela vai saber que não é o dia. E o dia que estiver destacado é o dia que está identificado como aquele dia que ela está vivendo. Eu coloquei, então, o ano, também com destaque. Eu fiz plaquinhas, acredito que até o ano de 2025, mais ou menos. Mas ele é algo que vai demorar de ser mudado. Então, ano passado tinha o 2020, agora tem o 2021. Ela já aprendeu, a Nath também já aprendeu a falar o ano, né, em que a gente estava e o ano em que a gente está agora. Coloquei embaixo os meses, então esse é algo que troca com um pouco mais de frequência também. Nath, Mommy's making a video. Bye bye. Mommy take a video. Yes. Bye bye. 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 Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Aí em seguida, embaixo, nós temos os dias da semana, que conforme for o dia que eu destaquei pra ela, aquele dia do mês, ela olha qual é o dia da semana e a gente também coloca ele ali. E do ladinho, qual é o dia do mês, pra identificar que é o dia numérico que a gente fala. Na outra coluninha, eu também coloquei o clima daquele dia e a estação do ano. Então, o clima, geralmente, é algo que a gente troca todos os dias se o clima mudou ou a gente mantém. Eu coloquei o nome relacionado com a figurinha, obviamente, do que aquilo ali representa, e elas conseguem identificar bem já se o clima está rainy, que é chuvoso, ou sunny, que é ensolarado, ou qualquer outro clima que tenha naquele dia. E por último, para que realmente pudesse ser identificado esse dia do aniversário que estava chegando, eu fiz um espaço aqui, como vocês estão vendo nessa foto, aonde eu coloquei o bolo de aniversário, os balões escrito birthday, e eu também deixei um espacinho ali colado com velcro. Por quê? Aqui em casa nós somos em 4 pessoas, então eu fiz 4 plaquinhas do dia do aniversário de cada um. Eu escrevi, por exemplo, pra mim, Michelle, e embaixo a data, June 18, que é 18 de junho, o dia do meu aniversário. Eu escrevi o da Tina, October 27, que é 27 de outubro, o dia do aniversário dela. Então, em outubro do ano passado, que foi quando eu fiz esse calendário, eu já coloquei o nome dela e o dia do aniversário dela aqui nesse espaço onde ficam os dias de aniversário das pessoas que moram nessa casa. Aí, como que ela fazia essa identificação? Ela via lá o nome dela escrito Tina, October 27. Na hora de falar qual era o mês daquele ano, ela falava October. E quando chegava na data, digamos que ela falasse October 15, que é 15 de outubro. Ela via quando era aquele dia e ela contava quantos dias faltavam até o dia 27, que era o dia que ela estava identificando ali. E aí, quando ela conseguia fazer essa contagem, ela falava quantos dias faltavam para o aniversário dela. E no dia que chegou o aniversário dela, ela identificou que lá estava escrito October 27 e que aquele dia ela também identificou como October 27. Então, ela finalmente entendeu que aquele dia era o dia do aniversário dela. Como é que eu fiz depois os rodízios, né, desse dia? No mês que nós não temos aniversário dos membros da nossa família, então aqui em casa ninguém faz aniversário naquele mês, fica vazio aquele quadrinho de aniversário. E aí agora em fevereiro, por exemplo, que é o aniversário do Wallace, eu coloquei então a plaquinha com o nome dele e o aniversário dele para que ela também identifique quantos dias faltam para o aniversário do papai. Então essa é uma forma muito legal, muito descontraída para que a criança aprenda. Eu acabei colando aqui na geladeira de casa porque é algo que eu quero que elas tenham acesso todos os dias e tem que ser feito todos os dias, porque aí a criança acostuma e aprende de maneira mais rápida tudo isso referente aos dias da semana, aos meses do ano, ao ano em que nós estamos vivendo, ao clima e essas outras coisas que eu falei também. Então fica aí essa dica super legal para você que tem criança pequena e quer que ele aprenda sobre o aniversário dele, sobre os dias da semana e sobre todas essas coisas também. Eu espero que você tenha gostado demais dessa dica, então já deixa seu like no vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, faz isso agora e não esquece de ativar o sininho de notificações. Assim você vai poder receber sempre todos esses conteúdos super legais que eu trago pra vocês aqui. Eu sou Michelle Werder, sou professora e escritora, sou casada e mãe de 2.